7 de dezembro de 1941. O Japão está prestes a atacar os Estados Unidos da América. A bordo do porta-aviões Zuikaku, os pilotos são acordados às 4 da manhã. O capitão Mitsu Fuchida os reúne para o tradicional brinde com saquê ao imperador. Fuchida irá comandar o ataque a Pearl Harbor, a grande base naval americana no Havaí, conforme o ousado plano elaborado pelo almirante Yamamoto. Yamamoto quer aplicar um golpe decisivo e eliminar esse obstáculo à conquista do Pacífico pelo Japão. Fuchida recorda. Partimos para Pearl Harbor. Eu gritei as palavras código. Tora, tora, tora. Momentos decisivos. Pearl Harbor, Havaí. O ataque é uma completa surpresa. O cabo naval Earl Nightingale, que estava a bordo do encoraçado Arizona, descreve a cena. Uma explosão fez com que o navio tremesse violentamente. Eu olhei para o convés e tudo parecia estar em chamas. Eu relatei ao major que o navio estava em chamas. O major ordenou que deixássemos o navio. Eu fui o último homem a sair. Havia muitos mortos e homens gravemente queimados iam em direção ao tombadilho superior, onde caíam, aparentemente mortos ou feridos gravemente. Nesse ataque, lançado sem qualquer declaração de guerra, 2.500 americanos morreram e 1.200 ficaram feridos. Do lado japonês, pelo menos 100 pilotos e marinheiros foram mortos. Essas imagens iriam chocar o povo americano. Eles não mais se oporiam à entrada de seu país na guerra. Entretanto, as forças japonesas não desembarcaram no Havaí nem tomaram Pearl Harbor. Elas afundaram parte da frota americana, mas apenas os hoje ultrapassados navios de guerra. Os porta-aviões iriam se tornar a chave da vitória na guerra naval. E os 3 porta-aviões baseados em Pearl Harbor não estavam lá. Estavam todos em alto mar. Por isso, milagrosamente, eles permanecem intactos. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, vinha esperando um ataque. A tensão entre os dois países era muito grande. Mas quem poderia ter imaginado que unidades da aviação naval japonesa poderiam ser capazes de atacar a 5.000 quilômetros de suas bases? No dia seguinte, Roosevelt fala perante o Congresso. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. É de fato uma invasão. No mesmo dia, os japoneses atacam a colônia britânica de Hong Kong. E então bombardeiam as bases aéreas americanas nas Filipinas e desembarcam na Península de Bataan. Os japoneses já haviam estabelecido uma forte base de apoio na China. Eles invadem as colônias britânicas de Burma e Malásia por causa de sua borracha e a colônia holandesa de Sumatra pelo seu petróleo e ameaçam a Índia e a Austrália. Alguns meses antes, eles haviam entrado na colônia francesa da Indochina.
Após a derrota da França em 1940, o regime de Vichy, que era incapaz de recusar qualquer coisa a um aliado de Hitler, havia entregue algumas de suas bases navais e aéreas aos japoneses. Os Estados Unidos retaliaram, cortando seus suprimentos de petróleo ao Japão e congelando os bens japoneses. Essas sanções econômicas haviam impelido o Japão à guerra. O país, uma cadeia de ilhas superpovoadas, carente de recursos naturais, estava se desenvolvendo rapidamente. Ele tinha necessidade de matérias-primas, e isso o fez partir para a conquista de nações que as possuíam pela força. O Japão tinha construído sua marinha para se tornar a segunda das frotas mais poderosas do mundo, com nada menos do que 10 porta-aviões e com força aérea de combate altamente sofisticada. O incrível Zero, por exemplo, superava os aviões aliados em termos de velocidade, maleabilidade e alcance. Isso além de um exército de milhões de homens intensamente dedicados ao seu imperador. Hirohito é o 124º imperador do Japão. O culto monarca estuda biologia marinha no laboratório em seu palácio. Ele é um deus vivo. As ações de seus militares estão sob a proteção de sua autoridade divina. Na China, o exército imperial levou a termo massacres inimagináveis, como os de Nanquim, em 1937, quando 300 mil chineses foram assassinados, antes que os japoneses pudessem desfilar orgulhosamente pela cidade proibida em Pequim. O imperador reina, mas não governa. O poder repousa nas mãos do general Tojo e de um grupo ultranacionalista que controla o país através da Gestapo local, o Kenbentai, e de alto-falantes que transmitem a declaração de guerra oficial contra os Estados Unidos. Hideki Tojo. Esses pilotos japoneses que partiram da Indochina à hora do desjejum não temem os britânicos. Eles estão procurando 2 encouraçados britânicos que chegaram para proteger Singapura, o venerável Repulse, e um dos mais modernos navios de guerra da época, o Príncipe de Gales, o orgulho da Marinha Real. Ambos são afundados pelos japoneses em menos de 1 hora. Um dia fatídico. 10 de dezembro de 1941. O fim do domínio dos mares pela Grã-Bretanha. 11 de dezembro de 1941. No dia seguinte, em Berlim, o Führer vai ao Reichstag para uma reunião com líderes nazistas. Durante 4 dias decisivos, desde Pearl Harbor e a entrada do Japão na guerra contra os Estados Unidos, Hitler vinha esperando em vão que Roosevelt declarasse guerra à Alemanha. Se Hitler ficar ao lado do Japão, talvez Tóquio o apoie na Rússia. Os generais alemães, contudo, não estão nada entusiasmados. Ribbentrop, o ministro do exterior, tentara dissuadir Hitler, mas Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Hitler discursa dizendo: sabemos que poderes estão por trás de Roosevelt. É o eterno judeu. Sou grato ao povo alemão por me escolher para liderar essa luta histórica que irá determinar a história do mundo para os próximos 10 séculos. O primeiro-ministro britânico telefona para Washington e Roosevelt diz: agora estamos todos no mesmo barco.
Este é o momento pelo qual Churchill vinha esperando nos últimos 2 anos. Roosevelt queria mostrar a seu eleitorado que ele tinha feito tudo o que pudera para manter a paz. A guerra se tornara uma guerra mundial e agora Churchill se sente mais forte. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Churchill subestima tremendamente o inimigo. Hong Kong cai para o Japão em apenas 17 dias. Hong Kong. O general Yamashita, conhecido como Tigre da Malásia, envia tanques japoneses para adentrarem a selva malaia. Ele toma Singapura, a pérola do Império Britânico, um reduto que era considerado impenetrável.